Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jorge Pinheiro, eu sou trabalhador aqui da Sociedade Espírita Luz e Caridade e venho aqui como um trabalhador do movimento espírita compartilhar experiências, informações sobre essa trajetória que já estamos há alguns anos. Nosso assunto a ser tratado hoje será o Espiritismo e a Casa Espírita. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que traz de volta os ensinamentos do Mestre, como ele próprio falou. Nos diz quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Nos mostra quais as metas, quais os caminhos que precisamos seguir. Nos explica o porquê de todas as coisas, o porquê dos desajustes entre as pessoas, o porquê das diferenças físicas, morais, os muito ricos ou muito pobres, o porquê daqueles que já nascem doentes, com deficiências no seu corpo físico, dos problemas familiares, de relacionamento. A doutrina nos traz as respostas, respostas racionais e aceitáveis. O Espiritismo também nos traz o consolo da imortalidade da alma. Nós não morremos jamais. Morrer é como dormir aqui no mundo material. Nós poderíamos dizer que morremos todos os dias ao dormirmos, com a diferença de que quando desencarnarmos, nós vamos dormir aqui e acordar no mundo espiritual, que está ao nosso lado. Apenas damos um passo e retornamos para o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Voltamos lá a reencontrar os nossos entes queridos, aqueles que amamos. Os pais reencontram seus filhos, netos, pois o que morre é apenas o nosso corpo físico. O espírito é imortal. Tivemos um princípio. Fomos criados por Deus, mas a nossa existência como espíritos não terá fim. Então, esta notícia é maravilhosa. Essa notícia, ela nos dá muita alegria. Saber que não morreremos jamais. E que as separações são temporárias. São passageiras. O Espiritismo também nos traz o consolo da reencarnação. Que todos nós temos muitas e muitas existências. Nascemos e morremos diversas vezes para aprender, para adquirir experiências. E o que somos hoje, na atual existência, é o resultado de todas as encarnações pelas quais nós já passamos. Hoje nós somos a soma. Felizes ou infelizes, é resultado das ações praticadas no passado. E o que seremos amanhã dependerá daquilo que praticarmos hoje. A doutrina espírita também nos fala da lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Toda a ação de maldade ou de bondade que praticarmos recairá sobre as nossas vidas. É lei de Deus. Então, se você pratica o mal retorna para você. Se você pratica o bem retorna para você. Você recebe na medida exata daquilo que você está dando às outras pessoas. É lei de Deus.
ação e reação. Então, hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo um momento grave em função dessa pandemia mundial, desse vírus que atingiu todos os países, gerando medo, gerando dor, gerando sofrimento, gerando desemprego. Nos alertam os benfeitores que nós não precisamos temer. Você não vai receber nada que não tiver merecimento, que não estiver na sua programação espiritual. Porque antes de nós reencarnarmos aqui no mundo material, nós já existimos como espíritos. E é feito um planejamento de determinadas situações, de determinados problemas, dificuldades que vamos ter que passar aqui. Planejamento. Todos nós temos um planejamento. Casar, ter filhos, o nosso trabalho, determinadas doenças. A hora que iremos retornar para o mundo espiritual, porque nós temos hora para nascer, para reencarnar, e temos hora para voltar. Se não é a sua hora de voltar, fique tranquilo. Você não vai voltar. O vírus não vai matar você. Nada vai te atingir se não chegou o seu momento de voltar para o mundo espiritual. Então a doutrina espírita nos dá essa certeza. E nós passamos a ter tranquilidade diante dessas situações. Tranquilidade para enfrentarmos estes problemas que estão à nossa volta. E hoje, nesse momento que a gente está, não é, passando por essa situação de isolamento, não é? Então, muitas áreas do comércio fechadas, igrejas, as casas espíritas, é um momento valioso para nós espíritas, para nós que buscamos evolução espiritual. Porque muitas pessoas tinham uma ideia antes que ser religioso, ser espírita, é um lugar, é um templo. Não é? Ser espírita é estar na casa espírita, é trabalhar no passe, é ouvir uma palestra, é tomar o passe, é fazer alguma atividade lá dentro da casa. E não é somente isso ser espírita. É também atribuições daquele que é espírita. Mas espiritismo é algo que a gente tem que tirar da casa espírita, dos templos religiosos, e levarmos para as nossas vidas, levarmos para o nosso dia a dia. Então esse momento que estamos passando agora é muito importante para nós espíritas colocarmos em prática esta espiritualidade que adquirimos no decorrer dos anos, através das leituras, através das palestras. É um momento de nos experimentarmos. Porque agora a gente não consegue ir no nosso grupo de estudo, a gente não consegue ir assistir uma palestra, tomar o passe na casa espírita. Mas nem por isso nós deixamos de ser espíritas. Porque a espiritualidade tem que estar dentro de nós. O Evangelho não é um livro. O Evangelho não é um lugar. O Evangelho é como nós vivemos. É como nós tratamos as pessoas à nossa volta.
E nos ensina a doutrina espírita que hoje o Evangelho consiste também no nosso esforço em mudarmos, em corrigirmos as nossas imperfeições. Porque aquele que é perfeito não precisa mais estar aqui, sendo testado, passando por dificuldades, por provas. Nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Espírita é imperfeito. Espírita erra. Espírita sente raiva. Tem mágoa. Faz parte do nível da evolução que nos encontramos. Se alguém disser que não é mais assim, que bom. Ele deu um passo grande na sua evolução. Mas a maioria está aqui para aprender. Está aqui para se modificar. Para se esclarecer. E conseguir, talvez, ainda nessa existência, mudar. Que é o momento mais importante, não é? Da nossa encarnação, quando a gente consegue vencer uma imperfeição. Então o Espiritismo não é só um lugar, não é uma casa espírita. Ele é muito mais do que isso. O Espiritismo é algo que a gente carrega quando a gente está na fila do supermercado, no trânsito, quando a gente está assistindo um programa de TV. É a nossa consciência de justiça. Será que eu já tenho consciência de justiça? Será que eu sei que justiça e amor são a mesma coisa? Que não há amor sem justiça e não há justiça sem amor? Será que eu já tenho essa consciência? Será que eu cuido do lixo da minha casa? Orgânico, inorgânico? Tenho essa consciência? Ou acho que o espírita é só quem faz palestra? É quem vive dentro de templos espíritas? O Espiritismo é muito mais do que isso. É como nós vivemos no nosso dia a dia. É como nós tratamos as pessoas. É os esforços que empenhamos para combater as nossas imperfeições. E nos diz o benfeitor Fernando Miravês, no livro Sol das Almas, que aqueles espíritos que se esforçam para se modificar, no início desse processo é doloroso. É como um parto, né? Que vai nascer uma criança, né? Para nascer a criança, né? Só quem é mãe sabe, né? Como dói ter um filho, dar à luz a uma criança. Eu não sei, mas as mães sabem. Então, a gente se modificar, a gente se transformar é um parto, dói. O Miramês diz que dá mal-estar, dá desequilíbrio, dá angústia quando você começa a combater as suas imperfeições. Porque em alguns momentos você vai conseguir, em outros momentos você não vai conseguir, em alguns momentos você vai ter vontade de desistir. E é assim mesmo. E muita gente acaba na casa espírita se afastando da doutrina porque acha bonito, porque tem admiração, mas diz: é difícil. Eu não sinto, eu não tenho estes sentimentos que os benfeitores espirituais nos dizem que precisamos ter.
É assim mesmo. Você não vai ganhar, você vai ter que conquistar. Então, neste momento de pandemia, de isolamento social, é uma grande oportunidade para nós de pormos em prática aquilo que aprendemos dentro da casa espírita. A casa espírita é um lugar onde nós nos abastecemos de boas energias, de esclarecimento. Mas o nosso templo maior é o templo de Deus, que é lá fora, que é na rua, que é no dia a dia. Aí é que nós somos testados. Muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos os irmãos, tenhamos fé, com o pensamento voltado ao nosso Senhor Jesus, tendo a confiança que nada nos acontece, que nada nos atinge sem a permissão do Criador. Muita paz a todos. Que assim seja.